A J Dux, trazendo a você a Palavra de Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão conectados aqui na Rádio Gospel. A J Dux de Tupã. Começa agora o Momento da Palavra, programa que traz aí a Palavra de Deus para que você possa se alimentar. Convido a você a estar convidando os seus familiares, os seus amigos, para que nós possamos juntos nesta noite ouvir e se alimentar da Palavra de Deus. Eu vou te dar 30 segundinhos, tá? Para que você possa pegar a sua Bíblia, convidar os seus familiares. Estamos ao vivo pelo Facebook, né? Na live do Facebook. Você pode estar acessando, deixando seu recadinho conosco, deixando seu joinha, seu coraçãozinho, no nome do Senhor Jesus, amém? Então que Deus possa te abençoar grandiosamente. Eu vou te dar 30 segundos. Hoje trazendo a Palavra de Deus, diácono Adriano, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, daqui de Tupã. Não perca, Deus vai falar contigo no nome do Senhor Jesus. Já passou os 30 segundinhos que eu disse para você. Você nesta hora estará recebendo a Palavra de Deus com o nosso irmão diácono Adriano, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, daqui de Tupã. Que Deus possa te abençoar muito nesta noite, ouvindo a Palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão diácono Adriano, que Deus nesta noite possa te abençoar, te usar grandiosamente no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Ailson, a paz a todos que nos ouvem, e que o nosso Deus, na sua excelência, possa estar nos enchendo aqui esta noite com a palavra, com a tua palavra, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais, pois a palavra de Deus é o nosso alimento principal, é aquilo que tem nos dado ânimo, que tem nos dado a certeza que da nossa vitória, para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu desde já estou muito feliz e alegre em uma oportunidade ímpar de mais uma vez poder estar aqui juntamente com o irmão aqui na rádio AJ Dux, para poder falar um pouco desse imenso amor que Deus tem derramado na minha vida e na vida dos ouvintes. Trago a saudação do meu pastor, presbítero Reginaldo, ali da Assembleia de Deus, dos irmãos ali que estão juntamente conosco ali. Trago a saudação da minha igreja para todo o povo de Deus, para todos os que ouvem a palavra de Deus aqui na rádio AJ Dux. Gostaria de estar trazendo uma palavra até bem conhecida, que Deus enchera o meu coração, para com que eu pudesse compartilhar ela com os amados ouvintes, que se encontra no livro de 2 Reis, lá do número de capítulo 5, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, uma palavra até bem ministrada, bem conhecida dos amados. Que Deus possa falar algo com você e comigo aqui esta noite, pois primeiro a palavra vem para mim, e que Deus, e eu sendo um canal de Deus aqui esta noite, eu possa transmitir para os amados irmãos. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, que tem como título Naamã é curado da lepra. Estarei lendo apenas o versículo de número 17, que diz-nos assim a palavra de Deus. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Amado Pai, Deus querido, Deus em poder e em glória, seja o Senhor a bradar aos nossos corações aqui esta noite. Que a Tua palavra venha de encontro aos anseios daqueles que nos ouvem, Senhor. Que a Tua palavra venha e faça o efeito a qual ela for mandada aqui esta noite. Que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações, Senhor, habitando dentro de nós, Senhor, e fazendo o conserto que nós merecemos ser feito em nossas vidas. Que o Senhor venha nos fortalecer aqui através da Tua palavra, Senhor. Venha nos alimentar, Senhor, trazendo este alimento celestial para com todos nós. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo número 5, fala a respeito de Naamã. E Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Se você se ater a este primeiro capítulo, esse primeiro número, do número 1, você vê que muitos atributos tinha este homem, muitas virtudes tinha este homem, muitas qualidades o cercavam. Não era um homem cheio de defeitos, que não conseguia nada, que só vivia derrotado, que era um homem que o que saía da sua boca era derrota. Não, era um homem diante do Senhor, diante do seu povo, de muito respeito. Era um homem ao qual o Senhor dava livramento através dele a todo o povo da Síria. Este era um homem valoroso, um varão valoroso. Mas na última parte deste primeiro versículo, dessa primeira linha, desse primeiro parágrafo, você pode se ater que, porém, ele era leproso. Porque as qualidades deste homem, o valor que este homem, o respeito que este homem tinha dos teus que se ficavam ao seu redor ali, todo o livramento que o Senhor dava por ele, para os sírios através dele, tudo isso não fazia com que a sua lepra fosse tirada. Tudo isso que ele tinha, todas essas qualidades que ele retinha em seu corpo, tudo isso que ele tinha no seu dia a dia, tudo isso que ele fazia no seu dia a dia, todo esse respeito que os outros tinham por ele, que as pessoas tinham por ele, tudo esse que ele tinha, todo esse valor, sendo um varão valoroso, tudo isso que ele tinha não fazia com que a lepra saísse dele. Porque a situação da vida dele nos requer e nos atém a nós, porque há algo em nós, há algo na gente, na nossa carne, que mesmo nós temos o respeito de muitos que nos cercam, mesmo nós sermos valorosos, mesmo o Senhor tem dado tanto livramento para com aqueles que estão ao nosso redor, através de nós, mesmo isso não tira aquilo de errado que se encontra em nossa vida, não tira a lepra da nossa vida. Muitas e muitas situações não conseguem ser tirado essa lepra do nosso ser. Mas me atendo à palavra, a esta passagem no livro de 2 Reis, no número 2, no versículo de número 2, saíram tropas das Sírias, lá da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Repare bem que a menina que foi lá para a casa de Naamã, que ficou ao serviço da esposa de Naamã, ela não foi de livre e espontânea vontade. Ela não foi porque ela quis ir, que era o desejo dela no seu coração. Mas ela foi porque ela foi presa. Ela estava em cativo. Ela teve que ir. Ela foi obrigada a ir. Ela deixou tudo para trás. A Bíblia não me relata que os irmãos dela, o pai dela, a mãe dela, os parentes dela, a Bíblia não tem me relatado isso, que foram com ela lá para a casa de Naamã. A Bíblia me relata que foi essa menina que foi presa ali da terra de Israel, foi levada lá para a casa de Naamã para trabalhar, para estar ao serviço da mulher de Naamã. E estando esta menina ali dentro daquela casa, ela disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor, que era o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria,
porque ali, se ele estivesse ali diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Porque quando Naamã, através do Senhor, dava livramento para o teu povo, quando Naamã era respeitado pelo teu povo, quando Naamã era um varão chamado valoroso, porque a palavra está me dizendo isso, mas ninguém sabia da sua lepra. Estes que o seguiam, estes soldados que o seguiam, porque ele era um homem respeitado, o povo lá da Síria, o povo dos sírios que o seguiam, o seu rei, o que estava acima dele também respeitava ele, mas não sabia da sua lepra. Mas foi preciso com que se levasse uma menina da terra de Israel, para com que ela conhecesse, para com que ela soubesse da lepra deste homem, e dissesse para com a sua senhora que se ele estivesse ali em Israel, se ele estivesse diante do profeta ali em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra. E eu creio que de imediato a sua esposa já contou para com ele. Então Naamã tomou uma decisão no vosso coração e entrou diante do seu rei e disse para com o seu rei, notificou para com o seu rei, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Mas a menina disse que se ele estivesse diante do profeta lá em Samaria, e Naamã foi e passou essas palavras para o rei da Síria. Então disse o rei da Síria, vai, anda, eu enviarei carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei, o rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. A carta de Naamã foi direcionada ao rei. A carta do rei da Síria foi direcionada ao rei de Israel, falando a respeito de Naamã. Mas a menina que estava na sua casa disse para com que se ele estivesse diante do profeta que se encontrara lá em Samaria, que a sua lepra seria restaurada. Na vida de Naamã, como na vida de muitos de nós, tem sido direcionado pedidos e petições para a pessoa errada. Tem sido direcionado petições para o lugar errado. Tem se empenhado corações em pessoas erradas, em lugares errados, em lugares que não é ali que está a presença de Deus, não é ali que se encontra o profeta de Deus, não é ali que a cura da sua vida vai acontecer, não é ali que a restauração da sua vida vai acontecer. Tem muitas situações em nossa vida, como foi na de Naamã, que nós nos enganamos no caminho. Nós nos enganamos com quem nós vamos nos dirigir, com quem nós vamos tratar, em quem nós vamos buscar o nosso socorro, em quem nós vamos buscar o nosso alívio, em quem nós vamos buscar a nossa bênção. Na vida de Naamã, pois o rei da Síria mandou a carta lá para o rei de Israel. E quando o rei de Israel leu aquela carta, sabendo que naquela época já andavam em guerra, o Israel com o povo da Síria, ele rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus? Não, o rei de Israel não é Deus. O rei de Israel não era Deus. Para que matar e para vivificar, o rei de Israel, ele falou essas palavras. Ele não era Deus nem para matar, nem para vivificar. Por que este me enviou a mim? Para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel já temeu em seu coração, pensando com ele mesmo, consigo mesmo, que o rei da Síria tinha mandado esta carta para criar contenda, para com que a briga se avexasse mais, se atesse mais, se entremetesse mais, para que a contenda aumentasse mais. O rei de Israel tremeu, porque quem não é de Deus anda temendo. Quem não tem as promessas de Deus, quem não sente a presença de Deus, não tem como fazer nada pela minha e pela tua situação. Quem não tem Deus, quem não tem verdadeiramente Deus, o primeiro pensamento dele é que já está caçando a ocasião. Porque o rei de Israel, ele falou estas palavras. Quem era ele? Não era Deus nem para matar, nem para vivificar. Mas ele pensou em seu coração que o rei da Síria estava caçando a ocasião contra ele. Mas sucedeu que, porém,
o profeta de Deus, o homem de Deus, Eliseu, ouviu estas palavras e soube o que estava acontecendo lá no castelo do rei, e que o rei tinha rasgado os seus vestidos. Então ele mandou dizer ao rei: por que rasgas os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Porque a direção da carta, a direção do pedido foi para o lugar errado. Talvez nós não estamos recebendo a nossa bênção, talvez a tua bênção ainda não chegou, porque você está buscando no local errado, porque você está direcionando as suas petições ao local errado. Talvez a tua bênção, a tua cura, o teu livramento, aquela porta de emprego que você tem buscado, aquela restauração na sua vida pessoal, aquilo tudo de bom que você tem querido, não tem chegado até você, porque talvez eu esteja buscando no lugar errado, no local errado. A carta do rei da Síria foi direcionada ao rei de Israel, foi para o lugar errado. Mas mesmo indo para o lugar errado, o homem de Deus ficou sabendo e mandou com que Naamã fosse ter com ele. Mandou e pediu com que Naamã fosse ter com ele. Porque se a minha e a tua petição tem chegado ao local errado a todos esses dias, o nosso Deus está nos direcionando uma palavra neste exato momento. Mande vir a mim. Mande vir a mim. Mande as suas petições para mim. Faça os seus pedidos para mim. Faça aquilo que está no seu coração. Peça para mim, peça para Deus. Peça para Deus. Se atenha, entregue aquele desejo do teu coração para as coisas de Deus, para o alto céu, para o trono celestial, para o Deus que está presente em nossas vidas em todo momento, e que está a te ouvir neste momento, está a sentir aquilo que está esquadrinhando o seu coração. Ele está esquadrinhando o meu coração aqui esta noite. Naamã, sabendo que o homem de Deus, Eliseu, tinha mandado com que ele fosse até ele, foi até Eliseu, montou nos seus cavalos, pegou os seus carros e ele parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O Naamã se indignou muito. O homem que era um homem de muito respeito, um homem que era um varão valoroso, ao qual o Senhor dava muitos livramentos ao teu povo, ele se indignou, ele ficou indignado, dizendo, ele com ele mesmo, ele pensando com ele mesmo, ele dizendo bravo no seu íntimo, que ele tinha saído lá da sua terra, e ele pensava que o homem de Deus ia pôr-se de pé, ia ficar de pé ele, de frente a ele, e invocava o nome do Senhor, e passava a mão sobre o lugar, e que restauraria a sua lepra. O homem se indignou muito, e ele também disse que se lá na terra que ele se encontrava, lá na sua terra, na Síria, se Abana e Farpá não eram melhores rios do que o Jordão, lá em Damasco, não tinha melhor rio do que o Jordão? Por que esse homem me pediu para com que eu fizesse isso? Por que este homem, Naamã dizendo, indignado, por que esse profeta de Deus, por que Eliseu, ele nem saiu para fora para me atender? Ele nem se dirigiu à palavra, nem saiu para fora para me dizer, ele só mandou o seu servo me dizer que eu me banhe nesse Jordão. E não é nenhuma vez, ele me mandou eu me banhar 7 vezes. Lá na minha terra também tem rio, e os rios que se encontram lá são melhores do que este, e são mais limpos do que este. Por que eu não poderia me lavar lá e ser purificado? E voltou-se e foi indignado. Então, porque a indignação chega a muitos. A indignação tem chegado a muitos quando aquilo que está a pedir, aquilo que a pessoa está a pedir, não acontece de imediato. A pessoa se indigna muito porque ele pensa que é daquele jeito, é daquela forma que ele está querendo. Lembrando bem que os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos são como os caminhos do Senhor. Mas Naamã, ele pensando no seu íntimo, como muitos pensam, e já vem planejado como é que vai ser recebido a tua bênção. A pessoa já vem maquinando, já vem martelando, já vem
tudo já está programado no seu íntimo, no seu ser. Como é que eu vou receber minha bênção? Eu vou fazer de tal forma, eu vou me fazer de tal forma, eu vou procurar, vou me prostrar, vou chegar lá, o homem de Deus vai se levantar, vai colocar a mão, vai invocar o nome do seu Deus. Isso que está acontecendo na minha vida vai acabar. Isso que está acontecendo na minha vida vai se tornar em nada. Isso que está atrapalhando o meu caminhar vai parar hoje. Isso que tem tirado o meu sono vai acabar hoje. Naamã, indignado, já de um homem de Deus não ter saído para fora de sua casa para recebê-lo. Indignado mais ainda quando ele mandou o seu servo ter com Naamã lá fora e dizer para com que ele se banhasse no rio Jordão 7 vezes e que ficarás purificado, para com que ele ficasse purificado. Naamã se dignou, relatou a respeito dos rios que haviam em Damasco e ficou indignado e queria voltar para sua casa com a indignação. Mas irmão, ele já não saiu de tão longe. Mas amados e queridos ouvintes, mas ele já não tinha vindo de tão longe. Porque hoje as coisas estão mais perto, as coisas estão mais fáceis, mas naquele tempo a distância de Damasco para com Samaria era até longe, e é até longe no dia de hoje, mas naquele dia não tinha os mecanismos, não tinha o carro, não tinha aquilo que você pode se locomover hoje com mais facilidade. Naquele tempo ele teve que montar nos seus cavalos, nos seus carros e se dirigir. Olha a distância, quantos dias ele não deve ter percorrido. Quanto tempo você já não tem percorrido atrás da tua bênção? Quanto tempo você já não tem andado, buscado a cura para isso que está acontecendo em vossa vida? Quanto tempo, quantos dias, quanto tempo você já não tem buscado, não tem alcançado isso que você está buscando para a sua vida? Quanto tempo você não tem buscado esta porta aberta? Quanto tempo você tem perdido buscando a resposta nos locais errados? Quanto tempo nós não temos perdido enviando as nossas petições para o local errado? Naamã, ele queria voltar atrás. Naamã, ele ficou indignado, ele queria voltar embora. Ele queria voltar para a sua casa, ele não ia receber a sua bênção. Se ele parasse ali no meio daquele caminho, se ele voltasse naquele caminho, ele não ia conseguir receber a sua bênção. Esta passagem está sendo ilustrativa para com os nossos corações, para com que nós nos atenhamos, que nesta caminhada em que estamos a trilhar, que neste caminho em que estamos buscando, não é para com que nós voltemos atrás, quando algo que indigne o nosso desejo, porque o desejo do coração de Naamã não era esse. O desejo do coração de Naamã não era aí que acontecesse esse. Quando ele saiu lá da sua terra, quando ele trouxe a carta até o rei de Israel, ele já tinha algo planejado no seu coração, como ele queria que acontecesse na vossa vida. O desejo de Naamã já estava tudo planejado, mas conforme Naamã queria. Talvez na minha e na tua vida não é da forma que eu e você queremos que vai acontecer. Talvez na minha e na tua vida as nossas purificações não é da forma como nós queremos, não é da maneira como nós queremos. Naamã, ele não sabia dessas coisas. Naamã, ele não sabia disso. Ele não sabia porque ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Mas eu e você conhecemos o Senhor. Eu e você sabemos quem o Senhor é. Temos tido relatos e temos tido convivência com Ele. E Ele tem se apegado em nossas vidas, tem passado em nossa vida, tem nos guardado a nossa vida todos os dias. Ele tem guardado o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, todos os momentos. Então eu e você, nós nos conhecemos o Senhor. Nós não podemos nos indignar quando fomos ter com Deus. E quando fomos ter com Deus, não fomos daquela forma. O nosso Deus mandar com que nós façamos algo que não for daquela forma que nós desejamos em nosso coração. Nós não temos esse direito de nos indignarmos com Deus. Mas aí Naamã, indignado com aquilo que o profeta de Deus tinha dito para com que ele fizesse, e queria voltar,
e indignado que ele voltasse. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram-lhe: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Se Deus te pedisse algo grande para você fazer agora, neste momento, se te pedisse para com que você fizesse algo muito grande agora, neste momento, você não faria para com que este mal que está atormentando a sua vida se acabasse? Você não tomaria a decisão de fazer? Os seus servos que foram com Naamã disse para com ele: se o profeta tivesse te pedido alguma coisa grande, você não faria? Então, quanto mais dizendo-te essa coisa tão simples: lava-te e ficarás purificado. Talvez na vida de Naamã, talvez na minha vida, na vida de muitos que nos ouvem neste momento, basta se lavar. Se lavar das coisas do passado. Se lavar para tirar essas coisas do passado que tem atrapalhado, que tem te atormentado, que tem tirado o teu sono, que não tem deixado você com que você firme a sua caminhada. Mas nesta noite, com a palavra do Senhor que está sendo apregoada ao meu e ao teu coração, que nós possamos nos apegar a ela e verificar, examinar a nós mesmos, para ver se nós não é coisa simples que Deus tem nos pedido, se não é coisa pequena que Deus tem nos pedido, não é coisa grande que Deus tem nos pedido, não é coisa que é difícil de nós fazermos, não é coisa que é impossível de nós fazer, porque o impossível Ele faz, o impossível Ele tem feito, mas aquilo que é possível Ele tem nos pedido. E os jovens e os seus servos que estavam com Naamã, dizendo estas palavras para com Naamã: mas o homem não te pediu coisa grande. O homem profeta de Deus não tem te pedido coisa grande. Muitas vezes, eu e você temos ouvido palavras que não são impossíveis de nós realizarmos. No nosso dia a dia, nesse dia que se passou na nossa vida, nesse dia que se passou na minha vida, o que foi impossível de eu ter feito no dia de hoje? O que foi? O que foi impossível, o que foi muito difícil, o que foi muito grande, que você não pôde realizar no dia de hoje? O que foi difícil que você não pôde fazer no dia de hoje para se manter debaixo da potente mão do nosso Senhor? O que foi difícil? O que foi muito forte, muito grande, muito poderoso, que por algum momento, por algum instante, hoje te tirou você o foco da sua vida? O que foi que fez com que você olhasse para o lado, olhasse para a direita, ou olhasse para a esquerda, ou não olhasse para o caminho que é estreito, que está à sua frente, que tem te direcionado, que te tem levado para o céu? O que foi com que você, por algum momento no dia de hoje, te fizesse com que você olhasse para a porta larga, para o caminho largo? O que foi com que no dia de hoje você perdesse o rumo? Os jovens, os servos de Naamã que estavam ali juntamente com ele, instaram com ele e disseram para com ele: o homem disse só para você se lavar ali no Jordão, vai lá e lava-te, você vai ficar purificado. Mas, como diz o hino que um jovem, os irmãos louvam, mas o orgulho daquele homem, porque ele era chefe de muitos, ele era chefe do exército do rei da Síria, ele tinha muitos ao seu serviço, muitos os respeitavam, ele era um varão valoroso, ele era um homem de muito respeito lá no meio dos teus, o Senhor tinha dado livramento para os teus através dele. Então ele tinha esse orgulho, ele carregava isso dentro de si, ele carregava isso com ele. Isso indignava aquele homem, porque não era possível que essas coisas iam acontecer com alguém tão poderoso, com alguém que tinha um cargo tão elevado, com alguém que era um chefe de um exército, com alguém que tinha muito que se seguiam às suas ordens. Isso era muito pequeno para com que ele fizesse. Irmãos, amados e queridos ouvintes, Deus ele tem nos pedido coisa tão simples para com que nós nos realizemos no nosso dia a dia.
Deus, Ele tem pedido para com que nós façamos coisas tão simples, mas é nessa simplicidade que tem operado o poder de Deus. É nesta simplicidade que Deus tem operado e que tem falado tremenda e poderosamente aos nossos corações. É nessa simplicidade que Deus tem derramado a tua glória em nossas vidas. O Naamã estava indignado, ele ficou indignado, porque ele já foi com tudo planejado, ele já foi com tudo pensado, como ele queria que acontecesse na vossa vida. Que nós possamos ir a Deus e deixar com que Deus faça conforme Ele queira em nossas vidas, não conforme nós queiramos para com que aconteça em nossa vida. Naamã foi instigado e foi chamado a atenção pelos teus servos e dizendo para com que ele vá lá e se lava. Toma uma decisão na vossa vida, vá lá e se lava agora nessa noite. Vá lá e se lave agora neste exato momento, amado e querido ouvinte. Toma essa decisão na vossa vida. Eu sei que talvez há lugar, há rios muito mais bonitos, muito mais limpos do que este. Eu sei que talvez na sua vida você já passou por rios muito mais largos, muito mais cristalinos, de águas muito mais doces do que essa. Mas a petição, mas a palavra de Deus está dizendo para com que você mergulhe no Jordão. A palavra de Deus está dizendo para com que você mergulhe no Jordão. E o Jordão da minha vida e o Jordão da sua vida é Cristo. Não tem outro para com que você seja purificado. Você pode buscar o outro em outros lugares, mas você não vai encontrar. Você pode achar que algum dia, lá onde você estava, lá onde um dia você já se encontrou, lá naquele passado seu remoto lá atrás, lá era melhor, lá era melhor. Não, lá não era melhor. Lá você podia ser chamado de valoroso. Lá tinha muita gente que tinha respeito por você. Mas lá ainda a lepra consumia sua carne. Naamã, ele ouvindo aquilo que os teus servos disseram para com ele, ele tomou essa decisão em seu coração. Então ele desceu e mergulhou no Jordão. E ele mergulhou no Jordão não uma vez só. Ele mergulhou as 7 vezes. Porque tem muitas e muitas pessoas que não têm se apegado à palavra de Deus como ela realmente tem nos dito e tem nos mostrado que nós façamos e sigamos. Ele não fez uma vez só, ele não foi lá e mergulhou uma vez só, não. Ele não mergulhou só 2 vezes. Ele tomou a decisão, ele fez conforme a palavra do homem de Deus. Você tem que fazer conforme a palavra de Deus na vossa vida, irmão. Você tem que tomar essa decisão na vossa vida. Eu tenho que tomar essa decisão na minha vida todos os dias, de mergulhar no Jordão, de mergulhar nas coisas de Cristo, de mergulhar naquilo que Cristo tem nos mandado. Naamã, quando ele terminou de mergulhar as 7 vezes, conforme a palavra de Deus tinha dito para com que ele mergulhasse ali no Jordão, a sua carne tornou como a carne do menino, e ele ficou purificado. Porque que adianta, irmão? Eu apregoar uma palavra para você, eu pegar e te passar faixas em volta de você, pegar algumas faixas e te enrolar com algumas faixas, passar um remedinho em você e te enrolar e tampar esse machucado, isso que está te machucando, esta ferida que tem te tirado a paciência, que tem te tirado a bênção na vossa vida. O que adianta eu fazer isso com você aqui esta noite? O que adianta eu tapar você e tapar essa lepra que está na vossa vida? E você ficar na sua casa ou voltar para a sua casa, voltar para o seu dia a dia, ainda continuar leproso. Foi preciso com que uma menina fosse levada presa lá de Israel até Samaria, até Damasco, até o povo da Síria. Foi preciso com que uma menina, uma jovem, fosse levada presa e estivesse e chegasse dentro da casa desse chefe do exército poderoso, para com que ele conhecesse o nosso Deus, para com que ele conhecesse o nosso Deus poderoso, que é capaz de todas as coisas. É preciso com que muitos de nós
deixemos os nossos lares. É preciso com que muitos de nós deixemos a comodidade em que nós nos encontramos e entremos nestas casas de pessoas que Deus tem dado muito livramento, de pessoas de grande respeito, de pessoas valorosas, porque não é de outra forma, não são de outra forma, mas é preciso com que nós que conhecemos a verdade de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, deixemos as nossas casas, deixemos os nossos parentes, deixemos os nossos entes queridos e entremos nessas casas quais se encontram essas pessoas de grande valor, de grande respeito, sim, por que não? Mas que lá dentro possamos anunciar o nosso Deus para elas. Possamos anunciar que se elas estiverem diante de Deus, diante do Deus verdadeiro, diante do Deus que cura, que liberta, que transforma, elas serão purificadas das vossas lepras, elas serão limpas dos vossos pecados, elas serão transformadas, elas serão revestidas de um poder, de um imenso poder, de uma graça tal, de uma imensidão de poder, que esse respeito ao qual elas têm de muitos que te cercam, que este valor que elas se encontram, porque essas pessoas são pessoas de muito respeito, isso será muito mais maior. Que nós possamos ser levados como esta menina, porque esta menina ela foi levada presa, ela pregou estas boas novas sendo em cativo. Essa menina, se você se pensar, para Naamã, olhando para sua esposa, era as últimas pessoas a quem ela tinha o que apregoar, que havia Deus lá em Israel. Mas não, ela fez diferente, ela tomou uma decisão diferente. Que nós possamos tomar essa decisão também em nossas vidas. E que a palavra chegue até os Naamãs, até essas pessoas que se encontram com as vossas lepras. Talvez a lepra esteja muito bem escondida, mas Deus nesta noite está revelando. Deus nesta noite está passando com a tua presença na vossa vida e está dizendo para o seu e para o meu coração: eu conheço onde é que está a sua lepra. Se achegue a mim, esteja diante de mim, mas não venha com tudo pensado conforme o que você quer fazer, não. Não venha pensando que vai ser conforme Naamã pensou aqui, não. Que o homem de Deus ia se levantar, ia pôr de pé diante dele, ia invocar o nome de Deus, ia passar a mão na sua pele, e ela ia ser limpa, ia ficar purificado. Não, não venha desta forma diante de Deus, não vá desta forma diante de Deus esta noite, não. Mas vá conforme Deus queira, vá, e quando você chegar diante de Deus e entregar a sua petição nesta noite, e Deus vai te ouvir. E Deus vai te ouvir. Se não for da primeira vez, tente da segunda vez. Se não for da segunda vez, tente na terceira vez. Se não for na terceira vez, tente na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Naamã não foi na primeira vez, ele não desistiu na primeira vez. Naamã não parou na segunda vez, nem na terceira, ele foi até a última vez, conforme a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está revelando ao teu coração aí esta noite, amado e querido ouvinte? O que a palavra de Deus está ressaltando no teu coração aí esta noite? Qual é a decisão que você tem que tomar? Qual é a decisão que você tem que tomar para a vossa vida, para com que ela seja mudada, com que ela seja transformada verdadeiramente? Eu sei que você é um homem de respeito, você é uma mulher de respeito. Eu sei que grande valor você tem. Mas olha, o que de melhor você está ouvindo aqui esta noite é a palavra de Deus. Olha o que de melhor você está chegando aos teus ouvidos aqui esta noite, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Naamã, ele fez conforme a palavra de Deus. Que eu e que você possamos fazer conforme a palavra de Deus, tudo conforme a palavra de Deus, que nós não possamos mudar uma vírgula,
que nós não possamos desfazer de uma vírgula em nossas vidas, que nós possamos fazer e esquecer de nada daquilo que Deus tem nos dito. Sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Nesta segunda-feira, esta palavra a respeito da cura de uma lepra chegou ao seu e ao meu coração através da palavra de Deus, através da boca de Deus, que é a nossa Bíblia. E aqui estamos relatando no Velho Testamento. Temos ainda o Novo Testamento. O que eu entendo de testamento? O que se coloca num testamento? O que se é escrito num testamento? O nosso Deus deixou essa passagem escrita através dos teus servos, para com que eu e você nos examinemos a nós mesmos nesta noite e tomemos a verdadeira decisão, uma decisão que vai mudar o nosso rumo. Sim, estamos de pé, sim. Estamos caminhando, sim, estamos caminhando. Mas aí o que nos falta? Deus não tem pedido coisa tão grande. Deus não tem pedido coisa tão difícil que eu não possa realizar. Deus não tem pedido coisa impossível que nós não possamos fazer. Deus está me revelando, está te revelando esta noite, agora neste exato momento, que Ele está te pedindo coisas simples. Coisas simples. Para Naamã, a indignação atrapalhava, o orgulho atrapalhava, ele saber quem ele era atrapalhava. Só que ele não sabia que quando o seu povo era livrado por ele, era livrado, mas conforme o Senhor queria. Ele não sabia que aqueles livramentos, que aquelas vitórias a qual ele conseguia na frente do exército da Síria, era por causa que Deus estava na vida dele. Era porque Deus estava com ele. Era porque Deus estava à frente dele. Que eu e que você se acheguemos diante de Deus esta noite, sabendo que estas vitórias, a qual o Senhor já nos concedeu e que tem nos concedido, e nós entendamos verdadeiramente que todas estas vitórias e estas graças alcançadas foram através de Deus, e que nós possamos nos chegar e a chegar diante dele sem nada pensar, sem pensar conforme que vai chegar a nossa bênção. Nós só já pedimos, nós já estamos diante de Deus. Agora vamos fazer conforme a tua palavra. Se a palavra foi para mergulhar 7 vezes, que nós venhamos a mergulhar nesta noite. Amados, fique com esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu peço aos amados, aqueles que têm algo para pedir para Deus, que eu creio que são todos, porque é que todos nós necessitamos de algo de Deus, que se achegue. Para o que você está fazendo aí nesse exato momento, você está fazendo algo que não tem te dado a devida atenção para as coisas de Deus, que nós possamos orar agora, eu e você, no mesmo clamor, buscando a presença do nosso Deus para nossas vidas. Senhor Deus, grandioso e poderoso, o Senhor que se faz presente em nossas vidas a todo momento, o Senhor que tem nos dado grande livramento, o Senhor que tem nos dado este respeito diante do teu povo, o Senhor que faz com que nós nos tornemos cada dia mais valorosos, falou uma palavra poderosa aos nossos corações, Senhor, e que nós estamos aqui a clamar por Ti, Senhor, que o Senhor venha e esquadrinhe os nossos corações, pois estamos aqui, Senhor, para fazer tudo conforme a Tua palavra, tudo conforme o Teu querer. Ó, meu Deus, tremendo, bendito e maravilhoso,
Conforme o teu querer, esta pessoa, este amado ouvinte, Senhor, se encontra agora a orar, a clamar por ti, Senhor, para com que o Senhor observe e esquadrinhe as suas petições agora neste exato momento. Que o Senhor vai e as tome, Senhor, conforme o Senhor queira, o Senhor vai a realizar. Nós nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos aqui